Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou aqui para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, falaremos hoje, eu acredito que é um assunto bem interessante, tá? Nós vamos falar sobre a figura feminina na arte. Então, como a mulher, né, ela foi retratada na arte, especificamente na literatura, e a visão, né, essa mudança da visão da mulher. É interessante vermos primeiro essa parte na literatura e depois vamos ver uma segunda opinião, né? Então eu vou trazer para vocês o professor Ricardo e aí ele vai dar a visão dele sobre essa realidade, né, esse retrato da mulher na sociedade. Tudo bem? Então vamos pensar, né? Por que a mulher ela é retratada de diversas maneiras? Então, como eu pude colocar aqui para vocês, ela vem aqui, ó, de várias maneiras, né? Isso é uma questão de mudança de papéis sociais que a mulher vai adquirindo com o tempo e até com relação ao padrão de beleza. Então, se tem um determinado momento que a mulher, o padrão de beleza é X, então uma mulher mais cheinha, né? Uma mulher com determinados traços, em outra época o padrão de beleza ele pode ser alterado. Então vamos ver como essa mulher, como mulheres, né? Essas mulheres, elas influenciaram de um certo modo diferentes tipos de comportamento, que são mulheres que marcaram a época e influenciam esses comportamentos. Tudo bem? Se a gente for pensar como um primeiro retrato de mulher, nós temos as chamadas Madonas, tá? Que é a representação artística de Nossa Senhora. Então, as Madonas, eu vou colocar aí para vocês, então vocês podem perceber que nós temos a Nossa Senhora com seu filho Jesus no colo. Então, essa foi uma representação bem inicial. Tudo bem? Quando a gente fala em Idade Média, a gente fala numa questão mais de moralização católica aí dentro. Né? Então, como você tem lá a Igreja Católica como soberana, os pensamentos da Igreja Católica, então a mulher é vista como pecadora. Então tem a questão da Eva, né? Então aquela mulher que ela peca, e gente, vocês não podem esquecer, essa mulher que peca, tá? Tanto nessa parte da Idade Média, ó, como eu coloquei aqui no Renascimento para vocês, aí eu vou colocar uma obra do Michelangelo, que é o pecado original e a expulsão do paraíso. A mulher pecadora, ela tem aí um castigo. Tudo bem? Então, assim, se a mulher ela foge daquilo que é determinado como ideal para ela, comportamento ideal, ela sofre por isso. Então, ela é castigada por isso. Tudo bem? Quando a gente tem, vamos pensar, né, foco aí maior na literatura, quando a gente tem Camões, aí nós temos até aquela visão que vem desde lá do trovadorismo. Então, o que vem lá no trovadorismo, como quando os homens faziam determinadas cantigas para aquelas mulheres, as cantigas de amor, né, mostrando que tinham sentimento, mas assim, né, a cantiga de amor é aquele amor que de fato ele não pode ser concretizado porque eles pertencem a camadas sociais, níveis sociais diferentes, tal. Essa mulher, ela é sempre colocada e continua aqui num patamar sublime, né? Então, assim, a mulher ela é colocada num plano tão superior e muitas vezes na literatura comparada nessa inicial aos elementos da natureza, tão sublimes quanto os elementos da natureza. Então, isso chega a ser até algo muito idealizado. De fato, será que essa mulher ela existe? Né? Será que essa mulher de fato ela é assim? Então assim, são amores não concretizados, idealizados, né? Colocados até num patamar, a mulher colocada numa idealização sublime. Tudo bem? Aí nós temos o romantismo, né? Então, quando entra o romantismo, ela continua tendo essa elevação tanto espiritual quanto moral, tá? A mulher ela continua com isso,
Só que aí já começa uma abordagem um pouquinho diferente. Então nós temos aí uma sensualidade da mulher sendo colocada, né? Então a mulher, ela já é apresentada assim de uma maneira diferente. Vamos pegar alguém na literatura para podermos visualizar. A Vidinha. A Vidinha é uma personagem, tá? Do Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. E ela vai ter, né, um contato, ela vai ter lá um caso com Leonardinho, que é o personagem principal. E ela é colocada, ela é apresentada como uma mulata sensual, tá? Que se insinua, uma mulata que acaba deixando o Leonardinho louco da vida, louco de paixão. Então aí já temos um olhar diferenciado para essa mulher no romantismo, que quando entramos no século XIX, aí naquele momento que a gente chama de realismo, nós temos aí de fato uma mulher totalmente sensual e uma mulher provocante, tá? Então, nós temos até a mulher, ela assumindo muitas responsabilidades e mostrando que de fato realmente ela é. Então, como já foi comentado em outros vídeos, a mulher daquela época do realismo é uma mulher que ela tem um casamento por interesse, né, um casamento arranjado, né? Então a mulher tinha que se casar para ter uma boa condição social, porque não trabalhava, sustentada pelo homem, devendo, né, favores a esse homem, submissa a esse homem, mas que Machado apresentou essa mulher com maestria de uma maneira que essa mulher ela veio atrair. Essa de Queiroz da mesma maneira. E aí uma traição talvez justificada por ter um padrão que ela deveria seguir e que propriamente não era isso que ela queria. Então, ao mesmo tempo que aquela mulher lia romances e ia em busca daquele grande amor da vida dela, o casamento real na realidade dela era muito diferente daquilo. Então, ela ia em busca daquele amor. Então, a mulher é colocada agora, ela assume um papel na sociedade de fato. É nesse momento, tá? Tem também a mulher nessa mesma época colocada, aí no caso, no Curtiço, por Aloysio Azevedo, como a Pombinha. A Pombinha é uma mulher que ela vai se casar e ela só não se casou até aquele momento porque não tinha vindo a menstruação dela. E aí ela acaba nesse meio tempo assumindo uma relação homossexual, né? Então, olha a diferença de abordagem da mulher, como aqui já é gritante, de uma maneira gritante e diferenciada, tá? Então, aqui nós temos a mulher que ela vai, de fato, né, assumir e ter uma importância social muito grande, uma visão completamente diferente, podem ver? Bom, que mais, tá? Nós temos depois, na sequência, a arte moderna. Quando é apresentada a arte moderna, então nós temos uma mulher como a negra. Ó, vou colocar para vocês a negra da Tarsila, tá? O que acontece nessa mulher? Essa mulher, ela já vem com traços, né, de uma realidade dela. Então você pode ver por que ela tem os seios grandes dessa maneira, porque ela tem a representação de ser uma ama de leite, né? Então ela que dava leite para os filhos nascidos dos seus patrões. A cor dela, a representação da etnia que tem aqui, tá? Esses membros inferiores também grandes para mostrar a relação que tem com a terra, tá? Os lábios de uma maneira mais grossa. Nós temos também aqui, ó, na obra de Portinari, que eu vou colocar também, tá? Nós temos aqui uma mulher numa relação mais sofrida.
Então, uma mulher que ela é colocada até com traços, tá vendo? Traços de as rugas, assim, esse traço cansado, esse traço mostrando as dificuldades, né, que ela tem em conseguir sobreviver naquela realidade de cuidar dos filhos, tá? Mas nós temos uma mulher que de fato ela fala, ela denuncia, e isso é extremamente importante. Tudo bem? Bom, depois, mais ou menos em 1960, nós temos os ícones pop. E aí nós temos a representação da Madonna, tá? Então, a Madonna como uma mulher que representa né, exatamente esse tipo de ícone. Então, que a gente fala que tem essa fama instantânea de ser algo descartável. E aí, gente, nós temos essa luta que hoje em dia, né, a visão da mulher, graças a muita luta da mulher, então ela conseguiu assumir o seu papel social. Então então a mulher tem o quê? A mulher trabalha, a mulher tem filho, a mulher tem uma vida muito próxima, né? Aquela vida que masculina, e que ela tinha que ser sempre distanciada daquilo, né? Como sempre surgiu com aquela ideia de poder engravidar, poder criar uma vida, então vai ter que ficar submissa a isso, a esses cuidados. E hoje a mulher é um retrato diferente, ela tem uma fala diferente, ela tem conquistas aí que vieram com o tempo de extrema importância. Tudo bem? Deu para entender esse papel? Agora vamos ver um pouquinho a visão. Vou deixar primeiro um print da lousa e a visão do professor Ricardo. Até mais, gente! Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Tô aqui para tratar com vocês um pouquinho sobre o histórico da luta feminina, né? Falar um pouquinho de como que a mulher foi participando cada vez mais ativamente do mercado de trabalho, das instituições educacionais, da vida política, enfim, de um contexto geral de sociedade, tá bom? Obviamente, vários desses, digamos assim, várias dessas histórias que eu vou contar para vocês vão ser muito injustas no sentido que eu não vou conseguir citar todo mundo que participou do movimento da construção de uma identidade feminina, de maior representatividade. A nossa história, a gente tem que ter uma noção que é uma história contada por homens, né? Então os homens, em geral, eles vão valorizar muito mais os seus atos do que propriamente das mulheres. Se você pegar no período antigo, por exemplo, existem pouquíssimas grandes lideranças femininas ou coisa que o valha. Então a gente tem que ter essa noção que é uma história contada pelos homens, que a informação que a gente tem é muito mais ligada ao mundo ocidental, coloco para vocês as Américas e Europa Ocidental, e vem pouca coisa do movimento africano, movimento japonês, chinês, indiano, enfim, de luta pela liberdade, tá bom? Então, sabendo desses adendos aqui, né, dessas coisinhas, vamos lá, galera. Seguinte, ó. A mulher, ela sempre foi pouquíssima, assim, teve pouquíssima voz para conseguir colocar os seus sentimentos, para conseguir colocar os seus anseios, conseguir realizar as suas pesquisas ou coisa que valha. Por quê? Era aquele modelo de sociedade bem tradicional, principalmente no período mais rural, no período ainda mais do campo. A mulher, ela ficava em casa, ela tinha como objetivo de vida, isso até pela própria religião, tá? A religião, em geral, ela diz isso. O objetivo da mulher é conceber um bebê. Então a função dela é como se ela nem existisse, ela é um útero. Então ela serve ali para cuidar da família, procriar, né, ter os seus filhos, independente dos seus sentimentos, das suas vontades, das suas crenças, dos seus valores, ela serve para, enfim, procriar. Essa é a ideia. Apesar da palavra feia, né, procriar. E aí o que acontece? A gente vai ter a mulher participando mais ativamente da vida econômica, principalmente no século XVII e século XVIII, tá? Muito mais no século XVIII, comecinho do século XVII e século XVIII, que é o século da primeira Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial, ela aumentou tanto a produtividade com o advento da máquina a vapor, aumento da indústria têxtil, tudo tal, que inclusive mulheres começaram a participar mais ativamente do mercado de trabalho. E aí, é claro, se a mulher participa do mercado, não só mulheres, tá? Criança, enfim, quem estivesse lá ficava trabalhando 16, 18, enfim, dormia, vivia na fábrica para conseguir dar produtividade, para conseguir dar lucro para o seu burguês. Essa é a ideia. Então a mulher também começa a fazer parte da vida econômica de um país. E aí, por mais que não seja do melhor jeito possível, ela começa a ganhar um pouquinho mais de voz, ela começa a ganhar um pouquinho mais de importância e ela começa a se descolar daquela visão bem que a mulher é a dona de casa, provedora de casa, cuida dos filhos,
e começa a ter uma vida mais ativa. Para vocês terem uma noção de como isso foi importante, o Charles Fourier, talvez alguns de vocês conheçam, pelo movimento, né, do iluminismo, do cientificismo ali do século XVIII, que vai culminar com uma série de revoluções depois no século XIX, o Fourier ele escreve uma das suas hipóteses, das suas teorias, a teoria dos 4 movimentos. Dentre elas, vou falar o que interessa aqui para a questão da mulher, a questão diz isso, tá? Literalmente no seu livro. O progresso da sociedade só avançará quando houver também o progresso da mulher, ou seja, a mulher sendo colocada também como um agente político. Coisa que pra gente parece banal agora, né? Mas não é. Para a questão da época, é muito forte. A gente tem umas noções meio distorcidas. A mulher no Brasil, a gente vai até reforçar um pouquinho mais pra frente da nossa aula aqui, ela só passou a ter o poder de voto em 1932. E logo depois já foi quase cancelado em 37, quando Getúlio Vargas fez o Estado Novo, uma nova Constituição, tá? A Berta Luz, por exemplo, foi a primeira representante ali, deputada que foi eleita, já foi tirada do poder em 37. Educação, não tinha acesso à educação até o século XIX, a mulher não podia estudar. E quando pôde estudar, ela só podia estudar algumas matérias que exigiam menos raciocínio lógico. Porque sabe, né? Mulher não tem o mesmo raciocínio que os homens. Essa era a concepção no século XIX. Não que alguém pense assim ainda hoje, tá? Imagina, ninguém pensa dessa maneira. Mas na época pensavam demais. Acesso ao ensino superior também, só finalzinho do século XIX. Então, essa luta feminina, esse ganho dos direitos políticos e sociais é muito recente. Então, ter um carinha que falava sobre o empoderamento feminino, sobre a necessidade de progresso da mulher, foi uma coisa super importante para esse movimento. E para vocês terem uma noção da consequência de como era uma sociedade machista que não se importava muito, a Revolução Francesa, com toda certeza, é um marco da idade contemporânea, né? O que vai sair da idade moderna para a idade contemporânea. Começa ali alguns conceitos do iluminismo, a burguesia começa a ganhar mais importância, fim da monarquia, tudo tal. O documento que foi assinado se chamava A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Isso que legal, né? Pô, precisa realmente, né, ter os mesmos direitos e tal. A ideia era o fim da nobreza. Lembrando que a Revolução Francesa foi predominantemente uma revolução burguesa. Não foi uma revolução que pregava igualdade social ou coisa que valha. Era tirar a nobreza e o rei do poder e fazer o novo comando ser um comando burguês. Um governo ali mais liberal tal. Essa era a ideia. Vem ali Olympe Gauges, em 1791, e fala assim, pô, beleza. Eu que participei da Revolução Francesa, fui nos protestos, os camponeses, sans-culottes, tal, tudo tal. Vejo que vocês elaboraram um documento, né, pós-Revolução Francesa, que dizia do direito dos homens e dos cidadãos. E as mulheres? As mulheres também participaram dessa luta? Né? A gente conhece, por exemplo, quadros aí bem famosos que relatam justamente as mulheres empunhando uma bandeira em sinal dessa Revolução Francesa. Elas não têm direito, também não são cidadãos? Por conta dos seus protestos, a gente vai ter, né, em 1791, quando ela efetivamente fez o direito das mulheres e das cidadãs, e ela vai ser morta 2 anos depois. Guilhotina, período de terror na França, né, depois da Revolução Francesa, Robespierre, todo aquele papo, e ela vai ser guilhotinada por estar indo contra a Revolução. Então percebam que as mulheres, elas são úteis quando elas precisam trabalhar para dar lucro para o burguês, e que elas são úteis quando elas precisam derrubar a nobreza, derrubar os reis. Mas agora, direitos políticos, aí tá querendo muito também, né? Aí já é forçar a barra, tá bom? No século XIX, então, a gente começa a ter o mundo inteiro se industrializando, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial no final do século XIX, e as mulheres, elas começam a ganhar mais importância, elas começam a ter mais voz. Claro, elas estão participando cada vez mais ativamente da vida política. Começam a surgir alguns pequenos movimentos sindicais, e quando eu falo para vocês sindicato, seria uma organização dos trabalhadores. Os grandes sindicatos, se for ver até hoje, eles são liderados majoritariamente por homens. Na época, alguns sindicatos autônomos, exclusivamente femininos, eles começam a surgir e viram que os homens estavam batalhando por direito para eles e não pelo direito das mulheres. E esses sindicatos começam a se organizar em prol, claro, né, em prol das mulheres. E alguns pequenos movimentos sociais. Movimentos sociais que não sei se dá para chamar ainda de movimento feminista, né? Ou se ele se autodeclarava um movimento feminista. Mas é mais ou menos partindo desse princípio. Lembrando que o feminismo, em nenhum momento, ele prega a superioridade da mulher em relação ao homem. O feminismo, ele prega a igualação, né? O deixar igual os direitos políticos, sociais, econômicos, acesso à cultura, acesso social de homens e de mulheres, tá bom? A gente vai ter, galera, bem no comecinho do século XX, depois de passar desse século XIX, o movimento sufragista. Aliás, tem até um filme que eu recomendo bastante que vocês vejam, bem interessante.
que ele se instala no mundo inteiro. Tá, a gente tem isso na Europa, tem isso nos Estados Unidos, até porque o movimento sufragista, né, pedindo direito ao voto, o primeiro país que efetivamente vai dar direito de voto para as mulheres é a Nova Zelândia, também só no final do século XIX. Existem países, a Arábia Saudita, que só deu esse direito em 2015, ou seja, as mulheres até 2015 não tinham direito ao voto. Por mais que a ONU tenha assinado o documento e pedido, países do mundo respeitem o direito do sufrágio universal, homens e mulheres devem ter os mesmos direitos políticos, independente aí do seu gênero, né, do seu sexo biológico, tá? Então o movimento sufragista começa. Só que isso é uma coisa importante também que a gente tem que ter a noção. O movimento feminista é um movimento muito plural, tá? Porque existem feminismos e feminismos. Toda corrente de pensamento é assim. Por exemplo, fala assim, ó, você é um cara de direita. Tá, beleza, eu sou de direita. Mas você é mais conservador? Você é mais liberal? Você, enfim... Eu sou um cara de esquerda. Tá, esquerda é mais como? Você é marxista? Você é comunista? Você é, sei lá, social-democrata? Todos são movimentos de esquerda. O feminismo, como uma grande corrente de pensamento, tem vários níveis de feminismo também. Nessa época, para conseguir, imagina, fazer algum tipo de corrente de pensamento, para conseguir protestar, era um movimento ainda muito elitizado. A gente vai ver que na década de 60, 70, outras formas de feminismo também começam a ganhar valor. O feminismo negro, enfim, né? Porque também são outras lutas muito relevantes, de desigualdade, falta de acesso ao mercado de trabalho e tal. No dia 8 de março de 1908, a gente vai ter a Marcha das 15 mil mulheres. Dia 8 de março, que para quem não sabe, é o famosíssimo Dia das Mulheres, né? A Marcha das 15 mil mulheres, exigindo melhores direitos trabalhistas, então condições específicas de trabalho, tudo tal. Esse dia, né, essa marcha que aconteceu das 15 mil mulheres, ficou conhecido como Dia da Mulher. E aí vem aquele cara, certeza, eu acho muito injusto, sabe por quê? O feminismo é errado. Porque elas têm dia das mulheres. Mas eu sou homem e não tem dia do homem. Primeiro que é mentira, tá? Existe sim dia do homem, mas ele não é tão valorizado assim. Por quê? Por que existe, sei lá, dia do orgulho, dia do combate ao racismo, né? Existe o dia do orgulho gay, por exemplo, existe o dia das mulheres, e não existe dia do orgulho hétero, dia do, sei lá... enfim, galera, não existe esses dias de classes, né? Castas aí, que são mais valorizadas. Justamente por conta da ideia da discriminação. Quando a gente coloca lá o dia, por exemplo, do movimento negro, é porque o movimento negro precisa de um dia. E esse dia não é para você ficar dando parabéns, que legal, hein, você é negro, parabéns, pô, felicidades. Não é isso. É um dia de conscientização. É um dia de trazer o debate, o porquê que precisa efetivamente de um dia da consciência negra. Ou então, o Dia das Mulheres. Não é, claro que se a mulher quiser, né, galera, dar uma rosa pra ela, tudo tal, é bonitinho, concordo e tal. Mas a essência do dia não é exatamente essa. A essência do Dia das Mulheres é um dia de reflexão, é um dia de debate. O porquê que precisa de um Dia das Mulheres para que elas consigam ter um dia de discussão para elas. O porquê que elas ganham menos, porquê que elas são subrepresentadas na política, porquê que elas têm muito menos acesso, elas são muito menos respeitadas socialmente, elas passam muito menos credibilidade numa entrevista para o mercado de trabalho, pega cargo de chefias de grandes empresas. Claro que existem exceções, mas a grande maioria ainda é praticada majoritariamente pelo homem. Então é por isso que precisa de um dia das mulheres e não precisa de um dia do orgulho hétero, um dia do branco, um dia, enfim, dessas classes que já são hegemônicas socialmente. Porque é um dia de debate, é um dia de conscientização. E aqui, essa marcha, ela marcou justamente isso, o dia do início desse processo, tá? Lembrando, galera, que no Brasil, a Berta Luz, uma bióloga, uma cientista, ela foi uma das líderes do movimento sufragista que pedia o direito ao voto. O Brasil instituiu em 1932, com Getúlio Vargas. Daí na Constituição de 34 que ele fez, realmente, né, consolidou. Em 37, na Constituição Polaca, a Constituição que fez a ditadura, o Estado Novo, meio que é cassado o direito de muitas mulheres que se diziam mais feministas, se diziam aí um pouco mais... autônomas, um pouco mais críticas em relação à sociedade. Tudo bem? Galera, ó, tira um print aqui e vamos continuar com a nossa história. Foi indo, então, movimento sufragista, movimentos ali feministas, iniciando e tal, até que em 1954, reconhecendo essa luta importante das mulheres, a ONU vai lá e convenciona a Convenção do Direito Político das Mulheres.
Nisso ficou definido que em todos os países, teoricamente, né, que seguissem os preceitos da ONU, que tinha sido criada em 1945 na Conferência de São Francisco para garantir a paz mundial, igualdade entre os países, o fórum de discussão, a necessidade de instalar votos igualitários para homens e mulheres. Obviamente nem todos os países respeitaram, assim como eu falei para vocês, a Arábia Saudita só em 2015 permitiu o direito das mulheres. Na Arábia Saudita até hoje, para vocês terem uma noção, para você conseguir sair do país, uma mulher sair do país, precisa de uma autorização de um homem, seja o seu marido, seja o seu pai. Negócio tenso, tá? Nas décadas de 60 e 70, a gente pode falar que assim, o feminismo finalmente então tinha conseguido colocar suas pautas. Direito de voto igual, tinha acesso ao mercado de trabalho, geralmente as leis trabalhistas estavam bem parecidas, só que ainda faltava um pouco mais. Faltava um pouco mais nas questões sociais. Se por lei existia igualdade, socialmente a desigualdade é muito grande. E desigualdades não só em pautas políticas, mas em pautas comportamentais também. Então, por exemplo, enquanto o homem podia falar de sexualidade, discutir o acesso ao mercado de trabalho, autonomia, decidir o que ele quer fazer da sua vida, isso era um direito que não pertencia às mulheres. As mulheres não têm direito, e aliás, convenhamos, galera, até hoje, o homem fala, nossa, fui lá, fiz não sei o que com ela, tal, assim, nossa, o cara é bonzão, hein, olha só, fico com várias, não sei o que lá. Aí quando vai uma mulher, nossa, eu tive isso, nossa, uma sexualidade aflorou muito, eu tive muito prazer quando eu fiz. O quê? Ela está falando que teve prazer em uma relação sexual como se isso fosse algum tipo de pecado por parte das mulheres. Então é esse tipo de debate que o feminismo vai começar a combater. As mulheres também têm sentimentos, também têm os seus valores, também têm autonomia para decidir. Até então a mulher era vista como uma mera reprodutora. E se eu não quiser ter filhos? Meu Deus, ela não está cumprindo a sua função na sociedade, quer ter filhos. Imagina, a função da mulher nada mais é do que viver. Assim como a função de qualquer ser humano. É viver, ter a sua felicidade, buscar atrás dos seus sonhos, correr pela sua, enfim, pelas suas crenças, seus valores. A mulher não tinha esse tipo de noção. Aliás, muitas mulheres, elas eram muito infelizes justamente por conta dessa obrigação que elas tinham de manter um casamento. Então, mulheres, por exemplo, vou pegar o Brasil da década de 30, década de 40. Mulheres que não queriam, que passou dos 20, 22, 25 e não casou ainda, nossa, essa mulher deve ter algum problema, não é possível. Como que ela não arranjou um marido? As mulheres, de verdade, elas se programavam para os seus 20 anos casar com alguém, como se isso fosse o único rumo delas. E quem quisesse fazer uma pesquisa? E quem não gosta de homem? Quem prefere outra mulher? E quem, enfim, não liga pra isso, não quer ter nenhum tipo de sexualidade? E quem não quer seguir uma carreira, né? Enfim, uma vida de mãe, quer só seguir o mercado de trabalho? Não tinha esse tipo de autonomia. É justamente por isso que o movimento feminista na década de 60 e 70 vai começar a brigar, tá? E lembrando que esse momento da década de 60, década de 70, é o momento da Guerra Fria. E a Guerra Fria, a gente já tinha aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. As ideologias políticas começam a se polarizar demais. E o movimento feminista disso? A esquerda, pô, que legal em movimento feminista, igualdade. Mas sabe o que é? Tem coisas mais importantes aqui. O movimento de direita, pô, legal, hein? Mas sabe o que é movimento feminista? Entendo suas liberdades e tal, mas é que tem coisa mais importante pra gente combater. Ou seja, durante muito tempo do século XX, tanto esquerda quanto direita, até, enfim, poderiam achar interessante, né? Depende aí se eram mais conservadores, mais liberais, achar interessante essas pautas, mas excluíam essa discussão, como se a questão do direito feminino fosse uma coisa à parte, fosse uma coisa menos importante, tá? Isso é um ponto bem, bem significativo. A Simone de Beauvoir talvez seja uma das principais pensadoras feministas. Ela traz um termo, né? Obviamente, a sua obra é muito mais complexa do que eu estou colocando uma frase aqui para vocês, mas que foi uma frase até que polemizou no Enem anos passados, de não se nasce mulher, torna-se. Ou seja, dando bem a entender aquela questão do debate do gênero, da identidade de gênero, da necessidade de você... Não é que porque você nasceu biologicamente como uma mulher, que você tem que seguir o que a sociedade impõe que você seja uma mulher. Tenha filhos, case, etc. Então você se torna uma mulher. E se tornar uma mulher vem de uma construção social. E essa mulher não é a mulher necessariamente que a sociedade te obriga. É a mulher livre para fazer os seus pensamentos, para conseguir ter a sua própria vida. Então o debate aqui de gênero, de liberdade, ele começa a ficar bastante forte, tá? Até que a gente vai ter um movimento bem forte também, né? Um momento bem importante da história política desse movimento pelo empoderamento feminino, que é em 1968, onde a gente vai ter a famosíssima queima dos sutiãs. O que seria isso? Os concursos de Miss Universo, né? Tava tendo ali um concurso de beleza e tal,
E naquele momento, eu concordo, galera, que hoje é muito diferente, tá? Já vai falar sobre isso. Mas naquele momento, os concursos de beleza, eles objetificavam muito a mulher. Então você tinha uma mulher e tinha um monte de homem, né, jurados ali homens, e homens olhando para perceber as imperfeições das mulheres. Nossa, ela tem uma celulite ali, ela tem não sei o que lá ali. De novo, né, colocando a mulher como se fosse um corpo e não uma pessoa mesmo, né, como se tivesse seus valores e tal, como se fosse um corpo a ser admirado pelos outros. E não porque era a vontade dela, mas isso porque a sociedade impunha aquilo para ela, porque era a opção que ela tinha de exercer carreira no mercado, etc. Porque se fosse uma opção dela, meu, tenho um corpo bonito, quero mostrar, sem grandes problemas. O que a gente pode fazer? Quem gosta de julgar o corpo dos outros, de apreciar o corpo dos outros, veja, quem não gosta, não veja, dane-se. Mas ela tem que ter a liberdade para fazer isso. A questão é que ela era obrigada a fazer isso, era o recurso que ela tinha para conseguir se sobressair na sociedade, para conseguir ter algum tipo de voz. As mulheres, criticando essa objetificação das mulheres, em 1968, justamente questionaram isso. Justamente foram lá e queimaram os seus sutiãs, falando que era um absurdo ter um monte de homem em uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, julgando o comportamento das mulheres. Eu quero que vocês entendam, galera, aqui a diferença que existe, por exemplo, vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade, entre banheira do Gugu na década de 90 e, sei lá, Anitta, Luísa Sonza, né? Sonza, acho, Sonza, exatamente, desculpa, não sei exatamente, tá? Por quê? Assim, pra mim é tudo igual, né? Porque as duas ficavam mostrando bumbum na televisão, tal, essas coisas. Quando a gente fala de uma banheira do Gugu, aquilo era um programa praticamente de entretenimento masculino. Então, você tinha ali moças, enfim, que em geral não eram valorizadas por elas mesmas, mas sim para ser um entretenimento, um corpo feminino. Quando a gente fala hoje, o debate atual, então Anitta, etc., elas também, galera, usam shortinho curto, também fazem danças provocativas, sensuais. Beleza. Só que elas fazem isso sendo ícones da cultura pop. Eu, particularmente, galera, não sou muito fã, tá? Confesso pra vocês. Mas elas são ícones da cultura pop. Elas hoje... A Anitta, por exemplo, ela carrega, galera, talvez seja uma das principais cantoras do Brasil hoje. É uma das principais cantoras brasileiras do mercado internacional. Não tô discutindo a qualidade dela aqui, tá? Mas, com certeza, ela é muito mais do que só o seu próprio corpo. E ela hoje ganhou esse direito de mostrar o seu próprio corpo sem ser julgada. Porque se você pega na década de 90 essa banheira do Gugu, tal, essas coisas, essas mulheres, nossa, olha só que vaca, ela está ali mostrando o bumbum para ganhar dinheiro, tal. Tem gente que infelizmente ainda pensa dessa maneira, que a mulher que mostra o corpo, ela tá querendo se mostrar, se vender, tal. Não porque ela se sente bem, se sente confortável com isso, percebe? Isso é uma coisa que a gente tem que ter, eu não sei porquê, isso é uma construção social. Por que a gente julga tanto as pessoas? Por que a gente só não deixa as pessoas serem felizes? Mas se ela quer mostrar o bumbum na televisão, beleza, galera. Claro, né? Tem que respeitar o limite de horário, não pode mostrar pra criança, tudo tal. Isso eu tudo entendo. Mas, se ela quiser ser feliz dessa maneira, que seja. Até mesmo, sei lá, você pega questões aí de mulheres que dançam de maneira provocativa, enfim. Cara, é um direito delas. Tudo bem? Isso é uma coisa que tem que estar bem enraizada na nossa cabeça. Beleza? Tira um print aqui. Pegando já mais do século XXI, a gente coloca alguns movimentos, galera, bem mais identitários, bem mais controversos, tá? E de novo, né, a minha função aqui não é julgar, eu particularmente, galera, dependo a ampla liberdade de você fazer o que você bem entender, de livre expressão e tal, desde que não fira a Constituição e os direitos humanos, isso é essencial, tá? Então eu defendo qualquer forma de manifestação livre, que não machuque o outro, nem fira os direitos humanos e a nossa Constituição, no final das contas, né? Nós tivemos, por exemplo, o início de um movimento internacional, mas que iniciou em 2001, chamado de a Marcha das Vadias, em que as mulheres, até pela capacidade, né, de mostrar que elas podem sim se expressar a partir do seu corpo, elas saem em vários movimentos ali com os seios de fora, gritando, né, coisas de ordem, contra o machismo estrutural, contra a própria sociedade que existe, criticando, oprimindo as mulheres, dando menos direitos para elas. Nós temos, por exemplo, a Malala, que perseguida ali no Oriente Médio, né, Afeganistão, Paquistão, tal, o caso dela no Afeganistão, se bem, no Talibã, tá bom? A Malala, ela acabou era uma menina que queria estudar, ela queria ter o direito ao estudo, tal, e a gente sabe que existem algumas sociedades islâmicas muito mais conservadoras, lembrando, não é o islamismo inteiro, são alguns países mais conservadores do islamismo, porque se você for levar o pé da letra, qualquer religião, a origem dela, data lá, galera, convenhamos, vai, o cristianismo 0 antes de Cristo, né, ou depois de Cristo.
O islamismo, 622 d.C. Convenhamos, são sociedades, são religiões que foram criadas numa sociedade completamente diferente. Então, para você seguir essa religião, você precisa fazer algumas adaptações. Claro, a sociedade mudou. Se você pegar a religião cristã, ela também é extremamente machista. Dá muito menos direito de voz para as mulheres e tal. Acho que uma grande referência que a gente pode ter é até aquele seriado The Handmaid's Tale. Para quem nunca assistiu, recomendo que assista. Que é uma sociedade norte-americana, existe lá um golpe de Estado feito e tal, e eles instalam uma sociedade completamente dominada por uma cultura cristã baseada na Bíblia, que oprime as mulheres, não dá direito para elas, os homens são muito mais superiores, né? Enfim. Então existe toda uma relação de dominação do homem frente à mulher. Em sociedades muçulmanas mais pobres, em que essa interpretação do Alcorão é muito mais radical, infelizmente não existe direito das mulheres, tá? Nas redes sociais também foram super importantes, inicialmente no Facebook, mas depois no Instagram, Twitter e tal. O poder que elas ganharam de expressão. Até então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de professores, tá? Eu sou um professor. Quando você pega professores de cursinho, eu fiz cursinho, né? Na minha época eu queria entrar em engenharia e tal. Eu fiz cursinho em 2007. Mentira, 2008. Fiz cursinho em 2008. E eu fiz cursinho numa sala de exatas ainda. Você sabe, né? Que exatas, primeiro. Nossa, exatas é um local de macho, só tem homem e tal. Juro, toda menina que entrava na sala ficava assoviando assim, ó. Eu não sei assoviar, tá? Ficava fazendo assovio quando elas entravam. Imagina a menina o quanto ela se sentia constrangida. Professores falando assim, ô menina, responde aí pra mim. Não, você não, porque você não vai saber. Ô menino, responde pra mim. Nesse nível as coisas aconteciam. Ou então, chamava aluna, por exemplo, pra ver. Escreve pra mim alguma coisa na lousa. E aí, de maneira proposital, ficava olhando pra bunda dela. Exatamente. Pedindo, por exemplo, pra sala julgar. E aí, o que vocês acham dessa menina aqui? Como se a menina fosse um pedaço de carne, percebe? E nisso, as redes sociais, elas começam a divulgar esse tipo de comportamento muito machista. Cara, claro que a gente tem que culpar, né? Tem que combater isso, mas a gente tem que perceber que essas pessoas que se comportam dessa maneira foram formadas em sociedades completamente diferentes. A criação que eles tiveram foi completamente diferente. Claro, eles deveriam estar mais abertos para adaptação e perceber que esse tipo de comportamento é, no mínimo, ridículo. Mas tem que ter um problema de conscientização. E as redes sociais trouxeram isso, né? A hashtag, por exemplo, meu primeiro assédio, a hashtag meu amigo secreto, por exemplo, denunciando coisas que homens fizeram em relação à exploração da mulher. Então, hoje, esse debate, né, o debate aqui atual sobre o feminismo, o direito das mulheres, é um debate que se faz muito válido. Eu, particularmente, né, sei que estou roubando o lugar de fala, tá? Eu estou falando aqui em nome das mulheres. Eu, particularmente, galera, parto da premissa. Não, enfim, deixa nos comentários, quero saber sua opinião também. Eu não me designo um feminista, até porque eu acho que um homem ser feminista é roubar o lugar que elas têm, né, para conseguir exigir os seus direitos e tal. Então, eu sendo feminista, estaria invadindo o movimento social que é somente das mulheres, mais uma vez um homem querendo tomar o lugar de fala da mulher, mas eu apoio o movimento feminista, tá? Eu apoio, eu divulgo, enfim, eu acho que é super importante essa luta das mulheres em busca de igualdade. Até porque elas têm muito menos representação política. Se você pegar a proporção do nosso Congresso, por exemplo, nós temos majoritariamente homens frente a mulheres no Congresso, questão assim muito desigual, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Na história do Brasil, desde 1889, nós somos uma república, tivemos uma presidenta ou presidente, enfim, que saiu por impeachment. Não vou discutir se foi certo ou se foi errado, mas se vocês bem se lembram, as agressões que faziam a ela, vamos pegar, por exemplo, presidente aí, a gente tá na época do Bolsonaro, né? Quando vai criticar ele, fala assim, nossa, esse cara é louco, esse cara é maluco, esse cara é doidão, o Lula, ele é ladrão, ele é não sei o que lá. E pra Dilma, vocês lembram o que falavam? Ah, ela é puta, ela é vaca, percebe? Como se fosse um tipo de agressão explorando a sexualidade dela. Olha o quanto está incrustado essa cultura de que a mulher não pode ter relação sexual, a mulher não pode sentir prazer, a mulher não pode ser autônoma frente aos seus próprios sentimentos. Então esse debate se faz muito válido. A mulher ela tem muito menos representatividade na gestão de grandes empresas. A média salarial de mulheres é cerca de 20%, até mais, menor do que a dos homens. Ah, pessoal, mas claro, porque as mulheres preferem exercer cargos que são menores remunerados. Cara, você efetivamente acredita nisso? As mulheres, segundo o IBGE, elas têm mais anos de estudo do que os homens para ganhar no final menos. Se for mulher negra, então, a média salarial fica praticamente a metade de um homem branco.
Percebe o porquê que é importante essa luta, essa discussão? E não é que as mulheres elas preferem exercer cargos de menor remuneração, é porque socialmente a sociedade as incumbe, falando que, olha, as carreiras melhores, isso aqui é majoritariamente para homem, ou então até na própria dinâmica da empresa. Quando você geralmente pega um homem e uma mulher, a mulher, qual que é o papo que rola numa empresa? Meu, não podemos deixar várias mulheres sentadas juntas, porque as mulheres vão começar a fofocar, ficar falando mal de não sei o que lá e não vão trabalhar. É, como se o homem não fizesse isso, né? Como se o homem fosse uma pessoa super estável emocionalmente e as mulheres não. Mulher é doidona, tem TPM, não sabe lidar com pressão. Cara, de verdade, é preconceito, é machismo estrutural isso, que reflete menores salários, menor representação política e menores direitos sociais, liberdade de expressão para expressar sua sexualidade e, enfim, conseguir perseguir a sua felicidade, que é a intenção de cada um. Mais do que homens, mulheres, tal, nós somos seres humanos. Por isso essa questão da igualdade, por isso essa questão do feminismo. Porque o objetivo de todos é buscar a sua felicidade. Só que os homens, eles têm muito mais facilidades para conseguir fazer isso, muito menos pressão social para conseguir atingir esse objetivo. Já as mulheres têm todas as barreiras sociais e as próprias dificuldades que a vida coloca para conseguir atingir a felicidade. Ou seja, o movimento do feminismo, ele é mais que necessário para que as mulheres consigam ser felizes iguais aos homens. Beleza, galera? Deu pra entender? Então, ó, tira um print aqui. E é isso aí. Beijos, abraços e